Por que fazer gestão de um processo de manutenção de software é tão complicado? Eu tenho certeza que se você já atuou com isso, né, você já trabalhou com isso, você sabe do que eu estou falando. Alguns diriam que é uma posição até ingrata, né? Você é o tempo inteiro bombardeado com uma infinidade de demandas, né, que não raro são urgentes, têm que ser resolvidas hoje, amanhã, no máximo na semana que vem, né? A coisa nunca pode esperar. E a maioria das pessoas, pelo menos com as quais eu já conversei, tem o entendimento de que essa dificuldade tem a ver com aspectos mais técnicos, né? Quer dizer, com o software em si, com a forma como ele foi construída, com a tecnologia que foi utilizada, com a competência ou falta de competência de quem criou o software no primeiro momento. E eu acho que isso explica de uma maneira relativamente superficial o problema, né? O que eu queria era mostrar, trazer para vocês uma visão, a meu ver, um pouco mais completa e abrangente, que explica isso e que provavelmente vai te dar maiores insights aí sobre como chegar na solução, né? Porque se você acha que o problema está num lugar e age em cima daquele lugar e o problema está em outro, você acaba meio que rodando, né, sempre em volta do rabo. E para isso, acho que talvez para a gente começar essa discussão, a gente precisa de chegar num consenso sobre o que é manutenção, ou quando um software entra em manutenção, quando que isso acontece, né? Diante de uma visão mais tradicional, a gente enxerga, né, que se a gente for pensar que um software em algum momento ele foi desenvolvido de uma forma cascata, eu defini os requisitos e depois implementei aqueles requisitos e entreguei aquele software, então a gente pode até tentar estabelecer esse ponto de entrega do software, né, o fim deste projeto como o ponto a partir do qual agora ele está em manutenção. Então, finalizei meu projeto, está aqui o software, o que vier daqui para frente é a manutenção. O problema é que a gente tem visto, né, que esse modelo de uma única entrega em um único projeto é algo cada vez mais raro, né? A gente viu o surgimento da agilidade, da gestão ágil, justamente para mostrar um cenário em que a gente tem entregas, eu coloquei 3 aqui, mas a gente tem infinitas entregas. A gente tem entrega o tempo inteiro, né, com ou não, com cadência, né, com um período de tempo definido ou não, mas a ideia é de que, né, é muito difícil eu entregar apenas uma vez e encarar depois aquilo como manutenção de um momento distinto. O fato é que eu tenho várias entregas. E aí, onde que eu vou definir? Né? Se eu for usar aquele meu conceito de que manutenção é depois que eu entreguei, é depois da terceira entrega, mas por que não depois da segunda? Ou por que não depois da primeira? E aí vem o ponto que eu queria trazer para vocês. Eu não acho que essa seja a melhor forma de definir quando que um software entra em manutenção. Para mim, a melhor forma de definir o momento que um software que entra em manutenção é a partir do momento em que ele começa a ser utilizado como parte das operações de uma organização. Porque até antes dele começar a ser utilizado, a vida está de boa, a vida é tranquila. O grande problema é quando ele entra, né, quando ele começa a fazer ou dar sustentação para um negócio. Porque aquilo não pode dar erro mais, aquilo não pode parar, aquilo começa a gerar demandas de interesses de várias pessoas dentro daquela organização, e é isso que gera a complexidade. Não é se o software foi construído na tecnologia A, B, C, modular ou desmodular. É claro que essas coisas contam também, né? Um software mal projetado, ele dificulta muito a manutenibilidade, esse aspecto técnico ele não pode ser negligenciado, mas o que eu quero que vocês entendam é, mesmo se um software fosse construído de uma maneira pobre tecnicamente, se ele estivesse dentro de um ambiente em que ninguém utiliza aquilo, não geraria problema, não teria complexidade nenhuma. Ou se ele estivesse dentro de uma situação em que alguém te pede algo para ser feito, você fala assim, beleza, daqui a 3 meses eu te entrego, tá? Daqui 6 meses eu te entrego. Então, o problema não tá, né, na coisa em si, mas na dependência que os negócios têm dessa coisa hoje, né? Por isso que a gente fala tanto em agilidade, por isso que a gente fala tanto, né, na importância da gente ter uma gestão que realmente é mais enxuta e mais adequada, porque lidar, né, com esse problema não é tarefa fácil. E não dá também, né, pra gente, quando a gente vai falar em manutenção especificamente, né, mesmo quando a gente está construindo o software no primeiro momento, já não dá para pensar numa estrutura cascata, numa gestão tradicional. Se eu estou falando em manutenção, menos ainda. Imagine alguém dizendo que vai ter um projeto de manutenção para um software, que vai entregar um software daqui a 2 meses, e aí chega um bug, o que você faz?
E aí chega o diretor da sua empresa falando que tem uma reunião do board e que o relatório está com problema, ele precisa de gerar um número ali. Como é que você faz? Espera daqui 3 meses? Espera daqui 1 mês? Isso não existe. Então o fato é que pensar em projetos de manutenção é algo que cada vez menos faz sentido dentro da nossa realidade. A gente precisa de pensar em outras soluções, em outros sistemas de trabalho, em outras formas de fazer a gestão, né, desse tipo de trabalho para que a coisa realmente der certo. Se você tem interesse, né, em saber, né, como que a gente faz o design desse sistema de trabalho para lidar com gestão de manutenção de software e outras operações também, coisas que tipicamente, né, não são projetos, não tem entregas que só vão acontecer daqui a algum tempo, mas que tem entregas que tem que acontecer todo dia. Se você tem interesse nesse assunto, escreve um eu quero aqui, né, nos comentários desse vídeo e em breve eu vou preparar um material a respeito desse assunto para você. E claro, se inscreva aí no nosso canal e deixa o like também. Isso é sempre bastante importante até para que você, quando eu liberar, né, esse novo vídeo, né, a respeito desse assunto, você seja notificado aí. Um grande abraço e até a próxima.